Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 35 e hoje vamos continuar conversando sobre a propaganda política e suas espécies. Hoje vamos falar sobre a propaganda eleitoral em geral, tá? Já comentamos no episódio anterior sobre a propaganda eleitoral na internet. Então hoje a gente vai bater um papo sobre a propaganda eleitoral em geral. Beleza, gente? Primeira coisa, conceito. A propaganda eleitoral é a propaganda que se destina a fazer com que o candidato ou a candidata obtenha votos. O candidato, na propaganda eleitoral, se apresenta, ele fala dos seus projetos, das propostas e, por fim, pede voto ao eleitor. Ela começa, para a primeira definição que a gente precisa ter, a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. E qualquer propaganda eleitoral realizada antes desta data, sujeita a pessoa a multa na forma do disposto na Lei das Eleições e na Resolução do TSE 23610 de 2019. Para coibir o uso da propaganda antecipada, partidos, coligações, federações e o próprio MP eleitoral podem fazer uso das representações previstas no artigo 96 da Lei das Eleições. Isso não impede, no entanto, que o juízo eleitoral faça uso do poder de polícia, para inibir ou determinar a retirada de qualquer propaganda eleitoral irregular. Pergunta que sempre gera polêmica, gente. Outdoor de Feliz Dia das Mães, por exemplo, que é bem comum nessa época, A gente está chegando perto do mês das mães, em maio. Aí vai lá um pré-candidato, coloca lá, Feliz Dia das Mães. Isso por si só não configura a propaganda eleitoral antecipada, tá? Por si só. Se o candidato ele fizer um outdoor de Feliz Dia das Mães, Feliz Páscoa, por exemplo, sem fazer menção alguma ao pleito que vai acontecer, ou a sua candidatura, em tese, isso não configura propaganda eleitoral antecipada. Apenas um diferente eleitoral, de acordo com o TSE, Mas o outdoor, você pode se perguntar, o outdoor não é um meio vedado para se for fazer propaganda eleitoral? É sim, correto. Outdoor não pode ser usado para fazer propaganda eleitoral quando chegar no período permitido. No entanto, a jurisprudência do TSE, como eu falei, reconhece que quando o pré-candidato faz uso do outdoor desejando Feliz Dia das Mães, Feliz Páscoa, Feliz Aniversário, qualquer coisa assim desse tipo, sem menção à eleição, e isso não tem relevância para o justiça eleitoral, Trata-se de um indiferente eleitoral a ponto de não ensejar sanção quanto a isso. Contudo, faço uma ressalva. Isso vai depender do caso concreto, tá? Vai depender da análise se há conteúdo eleitoral, se a mensagem divulgada, se há conteúdo eleitoral na mensagem divulgada, e vai depender também da quantidade de outdoors espalhados. Por exemplo, uma cidade pequena, o candidato ele espalha, 200 outdoors numa cidade pequena. Isso aí já pode configurar não em si uma propaganda eleitoral antecipada, mas um uso abusivo desse meio de comunicação, podendo configurar até um abuso de poder econômico, Então tudo vai depender do caso concreto, tá? Regra geral de propaganda, gente. Qualquer que seja a modalidade da propaganda, ela sempre mencionará a legenda partidária, com destaque para a disposição que obriga as federações, coligações, a mencionarem sob sua denominação a legenda de todos os partidos que a integram. E só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais, na forma do artigo 242 do Código Eleitoral. Então é o seguinte, gente, fez santinho sempre com a legenda partidária e em língua nacional. Fez discurso, não pode dizer que se perder a eleição vai tomar o cargo na bala, como fez um candidato na eleição passada e teve a sua inelegibilidade configurada, tá? Ele foi cassado, inclusive.
nome de vice e nome de suplentes, sempre de modo claro e legível em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Já vi candidato multado porque colocou o nome do vice na mesma tonalidade do fundo da peça publicitária. Então, muita atenção aos pré-candidatos na eleição de 2024. Novidade para as eleições deste ano. Artigo 13, parágrafo 3º da Resolução 23610. As carreatas, os desfiles em veículos automotivos e outros atos de campanha que envolvam custeio de combustível por partido político, federação, coligação, candidata ou candidato deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral com no mínimo 24 horas de antecedência, para fins de controle dos respectivos gastos, tá? Então, essa é uma novidade que a nossa resolução nova, na verdade a resolução antiga com nova redação, traz. Então, se houver carreata, desfiles em carros automotivos e outros atos de campanha que envolvam o custeio de combustível, o partido, a federação, a coligação ou o candidato deve comunicar com 24 horas de antecedência esse evento para fins de controle dos respectivos gastos eleitorais. Propaganda na sede dos comitês, como fica? As candidatas, candidatos, partidos políticos e federações e coligações poderão inscrever na sede do Comitê Central de Campanha a sua designação, o nome e o número da candidata ou do candidato em dimensões que não excedam 4 metros quadrados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que na sede do Comitê Central poderá haver um banner, poderá haver uma placa, né, com essa inscrição de número do candidato, fazendo menção ao nome do candidato, desde que não exceda 4 metros quadrados. Nas outras sedes, que não a central, ou seja, o comitê de campanha pode ter outras sedes, nessas outras sedes, que não a central, a divulgação de dados da candidatura deve obedecer o limite máximo de 0,5 metro quadrado, tá bom, gente? Vedada, em ambos os casos, a justa posição que exceda as dimensões estabelecidas. Então não pode colocar um adesivo ao lado do outro, fazendo superar a metragem máxima permitida, tá? No interior do comitê, Léo, pode fazer propaganda? Pode, e sem limitação de tamanho, se essa propaganda não for visível do lado externo. Então, se tiver uma parede e uma porta opaca, né, que não faça visão para o lado de fora, o candidato, o pré-candidato, o partido político pode fazer a propaganda que quiser, pode pintar a parede toda com o nome dele, desde que isso não vaze para fora, tá? Se vazar para fora, é cabível de remoção, tá bom? Amplificadores de som, gente, e uso de alto-falantes. Eles podem ser usados até a véspera da eleição, entre 8 e 22 horas, e nunca a menos de 200 metros de escolas, hospitais, bibliotecas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Comícios e aparelhagens de som fixas são permitidos entre 8 e 24 horas, exceto no comício de encerramento da campanha, que pode ser realizado até 2 horas da manhã. Pode usar trio elétrico na campanha? Pode, só para a sonorização de comícios. E carro de som, pode? Pode, só em carreata, caminhada, passeata ou durante reuniões e comícios. Tá bom, gente? Então, resumindo, amplificadores de som e alto-falantes entre 8 e 22 horas, né? E pode ser usado até a véspera da eleição, nunca a menos de 200 metros de escolas, hospitais, bibliotecas, teatros, igrejas, quando em funcionamento. Comícios e aparelhagens de som fixas são permitidos entre 8 e 24 horas, exceto o comício de encerramento, que pode ser estendido até as 2 horas da manhã. Pode trio elétrico na campanha? Pode, desde que para sonorização de comícios. Pode carro de som também, só que em carreata, passeata ou durante reuniões, a realização de reuniões e comícios.
Distribuição de material gráfico, é possível? É possível, são os famosos santinhos. Pode ser feito até às 22 horas do dia que antecede a eleição. Showmício pode? Podia, agora não pode mais. É vedado. Mas, contudo, entretanto, todavia, os shows para arrecadação de recursos para as campanhas são permitidos, né? Se o Caetano Veloso quiser fazer um show para o político da cidade dele e quiser arrecadar dinheiro para a campanha, pode. Ele não pode fazer um show em praça pública convidando toda a população para participar. Esse show para arrecadação de recursos é para os correligionários, geralmente com a cobrança de ingresso, né? Isso é permitido pela nossa norma. Por que essa diferença, gente? Porque o entendimento é que o showmício fere em alguma medida a paridade entre as candidaturas e dá mais possibilidade de vitória àqueles que têm poderio econômico, já que se trata de um evento para a população em geral. No entanto, as apresentações artísticas para arrecadação de donativos para a campanha se restringem aos apoiadores daquela candidatura e, em tese, não desequilibram as forças concorrentes, tá bom? Distribuição de brinde, pode, gente? Na campanha eleitoral é vedada a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo a pessoa infratora ou infrator, conforme o caso, pela prática de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, até abuso de poder. Mas e se o eleitor fizer a sua própria camiseta por conta própria? É possível? É possível. Ele pode usar a qualquer tempo o adorno do seu candidato favorito, né? Inclusive, nas eleições de 2018, era muito comum se ver candidatos com a camisa com a foto do Bolsonaro, né? Isso era permitido já naquela eleição, tá? Exceção à entrega de camisas se faz ao pessoal que faz a função de cabo eleitoral. Então, se houver cabo eleitoral na campanha, durante o trabalho, esse material de campanha pode ser distribuído aos cabos eleitorais, né? As camisas, as camisetas, tá? Durante a campanha eleitoral. Mas o candidato não pode distribuir camiseta aos eleitores, perfeito? Somente aos cabos eleitorais para usarem durante os trabalhos de campanha. Prosseguindo, gente. Bem de uso comum ou que dependa de cessão ou permissão do poder público. É vedada a propaganda eleitoral em bem de uso comum ou bem que dependa de cessão ou permissão do poder público. Aqui se incluem os postes, os viadutos, as passarelas, árvores, pontos de ônibus, igrejas, né? Cinemas, bares, clubes, lojas, shopping centers, feiras livres também, o que é bastante comum, inclusive, né? Candidatos adoram feiras livres, então isso é proibido, tá? Mas são permitidas, no entanto, a colocação de mesas para a distribuição de material de campanha e de bandeiras ao longo da via, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e de veículos. O que se entende por móveis, gente? A própria legislação nos dá a resposta. De acordo com a norma, a mobilidade estará caracterizada com a colocação dos meios de propaganda às 6 horas da manhã e a sua retirada às 22 horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam em bases aparados e fixados em base ou suporte. Ou seja, não precisa ficar o cabo eleitoral balançando a bandeirinha. Se ela tiver aparada por base ou suporte, né, e não esteja atrapalhando o trânsito de pessoas ou de veículos,
essa propaganda, se retirada até as 22 horas, se colocada até as 6 e retirada até as 22 horas, ela é considerada móvel para a jurisprudência, tá? Então é possível fazer esse tipo de propaganda com a bandeirinha fixada lá, sem atrapalhar o trânsito de pessoas. Adesivo plástico em automóvel, caminhão, bicicleta, janela residencial pode, desde que não ultrapasse meio metro quadrado e a sua colocação seja gratuita e espontânea, tá? Em veículos também é permitido o uso de propaganda eleitoral na forma de adesivos microperfurados até a extensão traseira total do vidro, tá? Que mais? Se houver irregularidade na propaganda em bens particulares, ou seja, automóveis, motocicletas, residências, cabe multa? Não cabe, gente. Não cabe. Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. Se a pessoa colocar um adesivo lá na sua porta, né, que fala que só pode em janela de casa, de residência, né, se tiver um adesivo na porta, ela vai ser notificada para retirar, mas não cabe a aplicação de multa, tá? Isso está na nossa legislação. Material impresso. Todo material impresso de campanha deve conter o CNPJ ou o CPF da pessoa responsável pela confecção, bem como quem contratou e a respectiva tiragem, tá bom? Uso de símbolos do governo. Constitui crime o uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, por exemplo, um militar não pode fazer campanha usando o uniforme do Exército, né? Uma funcionária, uma servidora pública do SUS não pode fazer campanha falando que é a enfermeira do SUS, né? Isso é crime e, além de ser uma irregularidade da propaganda também. Novidade para as eleições de 2024. O autor de obra artística, essa aqui foi uma sugestão da cantora Marisa Monte, né? Nas audiências públicas que teve para discutir a nossa resolução, né? O autor de obra artística utilizada sem autorização, sem a sua autorização para a produção de o autor de obra artística utilizada sem autorização para a produção de jingle, ainda que sob a forma de paródia ou de outra peça de propaganda eleitoral, poderá requerer a cessação da conduta por petição direcionada ao juiz eleitoral. Ou seja, o que isso quer dizer? Se pegarem a música da Marisa Monte ou de qualquer outro cantor ou artista para fazer jingle de campanha, o artista, sem autorização, obviamente, né, o artista pode requerer que a divulgação desse jingle seja cessada por petição direcionada ao juízo eleitoral competente, tá? Então, se for fazer o jingle de campanha, tome o cuidado de sempre pedir autorização ao autor da obra, né? Por fim, acho que é por fim que eu fiz anotações aqui, a gente já está chegando no fim. No dia da eleição, gente, importante, é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência da pessoa eleitora por partido político, coligação, federação, candidato ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas, mas estes eleitores não podem se aglomerar usando o vestiário ou instrumentos de propaganda padronizados, tá? Ele pode ir lá votar silenciosamente usando a bandeira, usando o adesivo, usando a camisa do seu candidato, mas não podem fazer, o eleitor não pode fazer reunião ali, que isso é vedado, tá? Com esses vestuários padronizados. Também não é permitida a manifestação coletiva ou ruidosa, ainda que ruidosa, de forma a abordar, esquece que eu falei. Também não é permitida a manifestação coletiva ou ruidosa, a fim de abordar, aliciar ou tentar convencer o eleitor a votar ou não votar em determinado candidato. Também não pode distribuir camisetas, né, no dia da eleição. Não pode antes, muito menos no dia da eleição.
uma observação a respeito dos crachás dos fiscais, dos partidos. Eles também têm regramentos. Está muito problema no dia da eleição que os fiscais às vezes não sabem e colocam o crachá do jeito que querem, né? Na verdade, ele tem padronização, né? E só deve constar o nome do partido e a sigla, né, da federação, coligação também, sendo vedada a padronização de vestuário. Então, se chegarem no dia da eleição, os fiscais do PT, por exemplo, não podem estar todos de vermelho. Isso configura uma padronização de vestuário, isso é vedado. O juiz, quando teve essa situação, na zona que eu trabalhei, mandou retirar as camisas, né? As pessoas tiveram que trocar as camisas, porque isso é configurado uma ilicitude no dia da eleição. É crime ainda no dia da eleição usar alto-falante e amplificador de som para promoção de comício ou carreata. Também é crime, obviamente, fazer boca de urna, gente, ainda que virtual, já mencionamos no episódio passado. E também divulgar qualquer espécie de propaganda eleitoral ou de partido político. Gente, era isso, né, que eu queria falar para vocês a respeito de propaganda eleitoral em geral, né, que é a propaganda eleitoral na internet. Como eu falei, já comentamos no episódio passado, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no Instagram ou deixar aqui na caixinha deste episódio que eu tento responder com a maior brevidade possível, tá bom, gente? Beijo grande para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.